Então, muito boa tarde. Estamos aqui hoje novamente para mais uma sessão destes workshops que temos vindo a realizar com a CMC. É uma honra realizarmos estes workshops com a CMC. Eu já não sei quantos foram, mas foram sete ou oito, já acho que vamos talvez no oitavo, assim de memória. E hoje vamos abordar o tema de gestão de portfólios de ações, ou gestão de carteiras de ações, ou gestão de fundos de ações, né? Gestão de portfólios de ações foi assim o nome que escolhemos. O convidado hoje é português. Como sabem, trazemos sempre um CFA brasileiro ou um CFA português. Hoje trazemos o Pedro Baldaia, CFA português. E o Pedro tem uma carreira toda formada na área de gestão de investimentos, muito na parte de ações. Começou a trabalhar no BPI, teve também carreira internacional, tem trabalhado em São Paulo e em Londres, voltou para Portugal, voltou a trabalhar em Lisboa e hoje em dia é o Head de Equities do Banco Carregosa. O Pedro também estudou Economia na Universidade do Porto, tirou o MBA no INSEAD e, como já referi, é CFA. Pedro, acho que posso já passar a palavra, portanto fica à vontade. O Pedro já está a partilhar os slides, portanto fica à vontade. Ora, boa tarde a todos. É um prazer estar convosco e desde já agradeço a vossa participação nesta workshop. Um, o tema de hoje para esta conversa é de facto gestão de portfólios de ações. Eu vou dividir esta apresentação, grosso modo, em três partes. Em primeiro lugar, vou falar um pouquinho sobre conceitos básicos de fundos de investimentos em ações, que vocês com certeza conhecem, mas é sempre importante focar em alguns desses pontos. Depois, a parte mais longa será falar um pouco em detalhe sobre o processo de investimento que gestores de ações seguem ao longo da sua vida profissional e da construção do seu portfólio. E, em terceiro lugar, vamos falar um bocadinho de um case study relacionado, neste caso, com a inteligência artificial, porque, obviamente, é o tema mais importante do momento, dos últimos anos e provavelmente os próximos no mercado financeiro e, em particular, no mercado de ações, e por isso é um tema interessante para aplicarmos algumas das coisas sobre que vamos falar durante os dois pontos da nossa conversa, os dois pontos iniciais da nossa conversa, e também, a propósito, de falar também de algumas ferramentas de inteligência artificial que eu já tenho utilizado no meu processo de investimento e penso que é uma mensagem que também é interessante conhecerem. E eu tenho uma apresentação relativamente longa em termos de número de slides, por isso eu diria em relação a esses dois pontos. Eu fiz questão de fazer os slides relativamente densos, com bastante informação, para que mesmo indo passando os slides com relativa brevidade, depois possam obter essa informação nos próprios slides. E um segundo ponto é que toda esta apresentação vai ser relativamente conceptual, no sentido em que não vamos falar de questões de curto prazo, como a crise no Irão ou o dia de hoje, que é um dia extremamente importante em termos de apresentação de resultados de empresas nos Estados Unidos, e sim focar numa visão mais de longo prazo de como fazer as coisas na área de ações, mas obviamente depois no final teremos espaço para perguntas, para trocarmos até eventualmente impressões sobre o mercado de hoje em dia. De qualquer maneira, ao longo da minha apresentação, convido-vos para, caso julguem interessante, levantarem a mão e também poderem colocar as vossas questões enquanto eu fizer a apresentação. E vou então começar. O Miguel já fez um pouco a apresentação do meu perfil. Eu sou português do Porto, com 51 anos. Tirei o curso de Economia, fiz o MBA no INSEAD e sou CFA. Trabalhei em Portugal, no BPI e na Amorim Holding, e trabalhei também no Brasil e no Reino Unido. E há cerca de 2 anos sou então o Head of Equities no Banco Carregosa. O Banco Carregosa é um banco português, com a fundação no Porto. Por isso é aqui que é onde estou hoje e onde temos o nosso maior escritório, e de onde faço a gestão
das carteiras de ações dos clientes de wealth management do Banco Carregosa. Começando então pelo primeiro tópico, tópicos fundamentais sobre fundos de ações. Penso que saberão que é um fundo de ações, é um veículo de investimento coletivo que agrega capital de muitos investidores com o objetivo de adquirir uma carteira diversificada de ações e depois cada um dos investidores no fundo, a sua propriedade é representada por unidades de participação que correspondem a uma fração do valor líquido dos ativos. Isto é o básico que todos conhecemos. O meu papel enquanto gestor é fazer a construção e gestão da carteira, o que envolve todo o research em relação às ações que vão entrar na carteira, fazer a gestão do risco do fundo, comunicar com os meus investidores e também garantir que o fundo segue todos os preceitos em termos de compliance. Os fundos de ações são extremamente importantes porque ligam as empresas aos investidores e por isso fazem a ponte entre poupança e investimento e assim conferem uma possibilidade de democratização do acesso a ativos para toda a população. Há muitos tipos diferentes de fundos de ações, algumas categorizações que podemos apontar: fundos ativos, aqueles em que o gestor define que tem por objetivo superar um benchmark através da sua análise e da sua capacidade de gerar alfa, conseguir ao longo ao longo do tempo uma performance superior consistentemente ao índice, ou fundos passivos que seguem a rentabilidade de um benchmark. Depois temos vários tipos de estilo de gestão, crescimento de valor de dividendos, entre outros, ou fundos com focos específicos muito diferentes. Temos fundos setoriais, fundos temáticos, fundos geográficos. Isto é, existe um conjunto muito diversificado de fundos. Podemos ver também como diferentes objetivos do gestor do fundo a apreciação do capital, isso será sempre o primeiro objetivo, mas há fundos em que também é importante a geração de um rendimento que é passado regularmente para o investidor. A tolerância ao risco é algo que é sempre necessário acautelar por parte do gestor, porque há produtos de ações tipicamente com diferentes perfis de risco e por isso cada um deles é depois alocado pelo gestor de conta ao cliente em função do perfil de risco do cliente. Os fundos de investimento tipicamente têm um horizonte de investimento alargado, são fundos em que o investidor deverá estar investido para o longo prazo, mas obviamente há fundos também com um bocadinho de mais curto prazistas em termos de objetivos. E depois em termos de seleção de benchmark, obviamente se eu tiver um fundo americano, o meu benchmark vai ser o S&P 500 ou um índice similar. Se for um fundo europeu, será um índice europeu e por aí fora. Há muitos riscos a serem levados em consideração na gestão de um fundo de investimento. Obviamente, o fundo de investimento está exposto ao risco de mercado, no sentido em que tem sempre exposição não idiosincrática, exposição sistémica às oscilações do mercado, isso é inevitável. Ainda por cima, a correlação entre as várias ações tipicamente sobe em crises, por isso é necessário sempre olhar para a diversificação dentro do fundo, no sentido de, de evitar perdas excessivas ao longo do tempo. Temos o risco de concentração. Há fundos que gostam de ter mais concentração em determinados títulos ou determinados setores, outros preferem mais diversificação. Risco de liquidez, sempre necessário levar em consideração. Ter a confiança de que existe liquidez necessária para satisfazer possíveis resgates ou que uma venda ou uma compra de uma posição importante para o fundo não vai impactar demasiado o preço. Risco cambial também é algo necessário ter em consideração, dependendo das preferências também dos investidores. Por isso, existem vários desafios para os gestores de fundos de ações enquanto desempenham a sua atividade. Lá está a gerir esta volatilidade de mercado, este risco implícito
na gestão de ações que se traduz na flutuação dos preços ao longo do tempo. Existe uma tensão estrutural em termos de fees, que é algo que o gestor também, numa ótica de negócio, tem que considerar. Estou a falar do facto de cada vez mais existir a concorrência dos tais fundos passivos ou ETFs, que tipicamente têm baixos custos, por isso o gestor sabe que não pode cobrar demasiado pela gestão do portfólio e, pelo contrário, também tem, ou em cima disso, também tem que gerar alfa de forma significativa ao longo do tempo para justificar os custos que cobra. E nesse aspecto também o gestor sabe que concorre sempre com o benchmark que definiu para o seu portfólio e que não basta ganhar dinheiro quando o benchmark teve uma performance bastante superior, e às vezes também perder dinheiro é uma boa performance porque o benchmark caiu mais. Por isso, essa lógica relativa é sempre necessária ter em consideração. E, finalmente, o gestor de ativos tem de sempre ter em conta os chamados behavioral biases ou enviesamentos comportamentais, que é uma temática que, se nunca exploraram, eu convido-os sem dúvida a explorar. Um, É importante não só no mercado financeiro, mas, na minha opinião, para a vida de qualquer pessoa em qualquer atividade profissional, conhecer comportamentos que temos enquanto seres humanos que, que têm por base, têm por base funcionamentos comportamentais que não são necessariamente os mais racionais. Eu dou aí alguns exemplos. Tipicamente, um investidor ficará ancorado ao preço de entrada de uma posição, apesar do preço de saída, conceptualmente, não dever levar em consideração o preço de entrada e sim ser uma decisão completamente independente. O chamado confirmation bias, que se refere ao facto de, tipicamente, quando temos uma opinião e vamos procurar nas notícias ou noutras fontes de informação, informação que valide a nossa tese que já temos e não informação oposta, entre outros. Portanto, isso seriam apenas alguns pontos iniciais. Eu passaria agora à parte mais longa da apresentação e penso que vos trará mais valor acrescentado, que é falar um pouco do processo de investimento subjacente a uma estratégia de investimento em ações. Um ponto prévio, ou três pontos prévios. Existem inúmeros processos para gerir uma carteira de ações. Por isso, aquilo que eu vos vou dizer reflete mais a minha visão pessoal, aquilo que faço no dia a dia, mas não é necessariamente uma resposta que generalista. Outros gestores poderão fazer as coisas de maneira ligeiramente diferente ou até muito diferente. Por outro lado, uh, pretendo mostrar-vos uma abordagem bastante prática, não necessariamente apenas teórica, mas sim algo que se passa no dia a dia. Por outro lado, refere-se também muito às minhas circunstâncias. Eu trabalho numa equipa relativamente pequena, não tenho os recursos de grandes gestores, uma Fidelity a nível global, que tem equipas muito vastas e por isso tem mais capacidade de alocação de recursos, que significa que tem mais pressão para uma gestão eficiente e por isso tem que encontrar a maneira de fazer um processo de investimento eficiente com os tais recursos limitados. E o terceiro ponto é que o processo de investimento reflete também sempre um processo de aprendizagem contínua. Esta apresentação, se a tivesse feito há 5 anos ou há 10 anos, provavelmente seria diferente. Uma coisa muito interessante nos mercados financeiros é que todos os dias aprendemos alguma coisa e é interessante captar esses padrões no sentido de atualizarmos o nosso esquema de funcionamento, a nossa maneira de pensarmos, para a tornarmos cada vez melhor. E nos últimos meses ou anos surgiu, lá está, a inteligência artificial, que mais uma vez vem reformular muito a maneira como as pessoas atuam em várias atividades e também nos mercados financeiros. E eu vou falar um pouco sobre isso a seguir. No processo de investimento vou falar de 7
passos diferentes. Tem a identificação de tendências seculares, screening de ações com exposição a essas tendências seculares, a maneira como é feita o research dessas ações que são escolhidas, as metodologias de avaliação das empresas que são selecionadas. Depois de selecionadas as empresas, como é que se faz a construção da carteira com as ações que escolhemos? O passo seguinte é, tendo uma carteira constituída, o que é que se faz em termos de monitorização das posições que temos no portfólio? Finalmente, o processo de saída. Como é que se decide se vendemos uma posição que temos em carteira? Finalmente, teremos a oportunidade de falar um bocadinho de inteligência artificial, um case study para aplicar este processo de investimento. Primeiro passo, então, identificação de tendências seculares. Porque é que isto é importante para mim? Como disse no início, cada gestor tem o seu estilo próprio. Uh, existem, existem dois tipos de gestores, chamados top-down ou os bottom-up. Os top-down são aqueles que procuram identificar tendências globais de crescimento, no sentido a partir daí, definir quais são as ações, primeiro que isso, os setores, e depois as ações dentro dos setores que preferirão ou privilegiarão estudar. Eu sou uma pessoa muito top-down em termos de estilo, e por isso é para mim também importante dizer-vos porquê. E por isso é que tenho este slide aqui, que é um slide relativamente denso, mas e por isso eu quero explicar com algum cuidado. Para mim, como está escrito aí em cima à esquerda, a função de reação das ações à divulgação de resultados é determinada pela magnitude da surpresa de resultados versus as expectativas incorporadas. O que é que isto quer dizer? Todos nós muitas vezes ouvimos falar de ações que apresentaram resultados espetaculares, ou que à partida parecem espetaculares, mas a ação caiu. Ou o contrário também pode acontecer. Os resultados de uma empresa caíram, mas a ação subiu. Então, o que é que se passa aqui? Na verdade, a qualidade dos resultados é sempre uma realidade relativa às expectativas que estavam incorporadas pelo mercado em função em relação a essa apresentação de resultados. Se o mercado espera que os resultados de uma empresa num determinado trimestre cresçam 15% e só crescem 10%, o número 10 pareceria muito bom, mas como é menor do que as expectativas, tipicamente a reação vai ser negativa. Isso é um primeiro ponto. Então, eu separaria para definir como podem ocorrer essas reações a resultados, eu separaria as empresas que existem no mercado em quatro tipos, grosso modo. Em primeiro lugar, e isto em função do valuation a que as ações negociam e das expectativas de crescimento que as pessoas têm em relação a essas empresas. Uma delas são os chamados value traps, isto é, são empresas que normalmente têm um valuation muito baixo, estão a transacionar, digamos, a 10 vezes resultados, 8 vezes resultados às vezes, mas isso reflete tipicamente o facto de as empresas estarem num modelo de negócio ameaçado e que por isso existe uma probabilidade de surpresas negativas bastante significativa quando as empresas apresentarem resultados. Tipicamente, os analistas que seguem essas ações tendem a subestimar os desafios da empresa. Por causa disso, tipicamente há muitas reações negativas a resultados, então eu prefiro estar de fora deste tipo de ações. Depois temos os chamados slow compounders, que são empresas com uma proposta de investimento muito válida, mas de uma capacidade limitada de surpresa. Digamos uma Nestlé ou uma Coca-Cola. São empresas que crescem sempre a um ritmo não muito elevado, mas que vão crescendo de forma consistente e por isso são boas empresas para se ter na carteira, mas não são aquelas empresas que nos vão dar aquela rentabilidade fora do normal.
No lado oposto do espectro, temos as chamadas growth stocks. São empresas que estão a crescer muito rápido, mas por causa disso, as suas expectativas em relação a elas também são muito elevadas. E por isso a fasquia para as empresas, para estas empresas baterem estimativas quando apresentarem resultados é muito elevada. E quando não o conseguem, quando não batem esses resultados, tipicamente a reação do mercado pode ser bastante negativa. Por isso tenho sempre algum pé atrás em relação a investir nestas ações com pesos elevados. E depois, finalmente, temos o chamado sweet spot. São aquelas empresas que, para mim, eh, ao longo do tempo, vão, em média, apresentar mais surpresas positivas e, por isso, vão ter mais reações positivas por parte do mercado. São as empresas as chamadas GARP, Growth at a Reasonable Price. Portanto, são empresas que crescem a um bom ritmo e que não estão muito caras. Por isso, nestas, os analistas tendem a subestimar o crescimento e também a alavancagem operacional, por isso a capacidade das empresas gerarem margens melhores porque estão a crescer. Os analistas tendem a subestimar isso, por isso, quando as empresas apresentarem resultados, há uma boa probabilidade de que a função reação do mercado seja positiva. Sendo assim, estas ações são aquelas que eu tendo a privilegiar no meu portfólio e lá está, são ações com um bom ritmo de crescimento. Então, aquilo que eu quero é identificar tendências de crescimento seculares, tendências que estejam a vigorar no mercado e que vão acontecer durante bastante tempo, porque aí eu tenho uma convicção grande que as empresas que estiverem expostas a essas tendências vão de facto crescer e por isso vão ter estas surpresas positivas. Por isso é por isso que eu quero encontrar estas tendências seculares de crescimento. Uma tendência secular, então, é uma mudança estrutural que se desenvolve ao longo de vários anos, e vamos falar, obviamente, de inteligência artificial como um exemplo. Vendo esses 3 pontos aí à direita, é fácil explicar porque é que o mundo está a mudar, neste caso, dando o exemplo da inteligência artificial, é fácil ver porque é que o mundo está a mudar. É fácil identificar o timing. Essa mudança está a acontecer agora, não num futuro longínquo, como nós podemos falar muitas tendências de crescimento com grande potencial, mas só se vão verificar daqui a, digamos, 5 ou 10 ou 20 anos e essas não vale a pena investir, porque é demasiado longe no tempo, enquanto que a inteligência artificial está a acontecer agora. E são empresas que mudam muito a alocação de lucro de empresa para empresa ou de setor para setor, por isso tem impacto real na evolução relativa dos diferentes setores e das diferentes empresas. Podemos identificar muitas, tem aí vários exemplos. Tecnológico, por exemplo, ao aparecerem as baterias de lítio, apareceram os veículos elétricos. Ao aparecerem os LLMs, os modelos de inteligência artificial, começou-se a generalizar a inteligência artificial. Temos tendências regulatórias, por exemplo, toda a regulação em termos de tornarmos a economia mais neutral em termos de emissão de gases nocivos, levou ao crescimento da indústria de energias renováveis, por exemplo. Toda a questão do RGPD ou de outras decisões regulatórias de compliance levou à emergência de grandes consultoras que ganham grandes negócios com compliance. Na parte demográfica, o envelhecimento populacional leva ao crescimento de empresas farmacêuticas ou de empresas especializadas em cuidados para idosos. Comportamental, todos nós sabemos como as empresas de delivery de comida, por exemplo, cresceram ao longo dos anos. Por isso existe um conjunto grande de tendências de crescimento seculares e eu quero estar expostas a essas para identificar as empresas que participam nesses mercados. Obviamente, todas estas tendências estão em diferentes momentos do tempo. É importante ver em que momento do tempo estamos. Nós já tivemos, por exemplo, usando mais uma vez o tema AI, tivemos num primeiro momento foi
early adopters a utilizarem a inteligência artificial e a tentar ganhar os benefícios disso, embora os produtos ainda não estivessem muito desenvolvidos. A partir de mais e mais pessoas a utilizarem, mais e mais adoção, os unit economics melhoram, isto é, o custo por token, neste caso, diminui. Um, os modelos começam a usar cada vez mais tokens porque esse custo por token diminui e tornam-se melhores. Os payback periods, tanto para os produtores como para os utilizadores, melhoram. Passamos para o passo terceiro, em que todo o ecossistema cresce em torno desta tendência. Por exemplo, temos todo este movimento gigantesco de criação de capacidade computacional que faz com que se construam grandes data centers e por isso todo o ecossistema de fornecedores de equipamentos, de energia, de sistemas, todos eles apresentam a sua oferta para aproveitar estas oportunidades. Os incumbentes são forçados a reagir. Um bom exemplo agora são as empresas de software, que se veem, muitas delas vêem-se extremamente ameaçadas pela emergência de concorrentes de inteligência artificial. E, finalmente, num ponto já mais de estabilidade do mercado, as alocações de lucro migraram para novos vencedores. Há muitas empresas que hoje fazem parte do nosso dia a dia, são nomes conhecidos, como a Anthropic, como a OpenAI, que há 5 anos eram nomes desconhecidos. Entretanto, são empresas que poderão concentrar no futuro grande parte dos lucros desta tendência. Um slide apenas para vos dizer que tipo de informações é que podemos usar para obter informações sobre estas tendências. Obviamente temos mídia e imprensa generalista, mas aqui tipicamente estamos a falar de informação relativamente básica. Todos os gestores financeiros utilizam Bloomberg, dá acesso a informação bastante sofisticado e rápido. Research de ações de sell side, obviamente para qualquer empresa cotada, temos brokers que fazem análise dessas ações em função dos seus próprios frameworks e são leituras sempre importantes para conhecermos muito mais sobre as empresas e muito mais sobre como o mercado está a pensar sobre essas empresas. Depois há os chamados expert calls, que é uma fonte de informação também muito importante para os gestores financeiros, que significa que existem empresas que organizam calls com especialistas muito específicos de determinadas áreas, que vão dizendo como é que as coisas estão a correr para uma ou para mais empresas em termos de sucesso dos produtos dessas empresas no mercado, um, potenciais bottlenecks estejam a sofrer do lado dos clientes ou do lado dos fornecedores, tendências regulatórias do setor, tendências de tecnologia do setor, inúmeras coisas que podem ser apanhadas nesse tipo de conversas. E depois eu tenho a seguir livros e serendipity. Serendipity no sentido de às vezes podemos obter informações muito importantes de fontes que nunca esperaríamos. Muitas vezes, devido à minha atividade, me perguntam quais são os livros que eu recomendo, tipicamente livros financeiros, para que uma pessoa possa começar a investir no seu portfólio. Eu costumo dizer que eu nunca leio livros financeiros, eu leio livros sobre história, eu leio livros sobre ciência, eu leio livros sobre psicologia, porque a análise financeira, no fundo, significa olhar para o mundo, olhar para a economia e tendo um conhecimento mais vasto, tendo um conhecimento mais alargado, um, multitemático, eh, penso que ajuda muito a estruturar o pensamento e a apanhar conhecimentos que nunca se sabe quando é que vão ser úteis mais à frente. E finalmente, ferramentas de inteligência artificial, que mesmo no processo de investimento já se começam a tornar fundamentais, e mais uma vez eu vou falar um bocadinho disso a seguir.
Depois de termos identificado estas tendências de investimento, vamos procurar ações que tenham exposição material a essas tendências. Eu vou mais uma vez utilizar o tema da AI. Há três níveis que eu gosto de diferenciar em relação às ações que podemos escolher como tendo a exposição ao tema. Aos beneficiários diretos, obviamente uma Nvidia é a empresa mais famosa do tema de inteligência artificial hoje em dia e por boas razões, é o maior produtor de chips que são usados na, na utilização de LLMs, mas depois, mas o problema, tipicamente, estes beneficiários diretos é que são aqueles que o mercado rapidamente identifica e por isso rapidamente compra e leva muitas vezes para preços dessas ações que a certas alturas já não se tornam atrativos. Por isso, muitas vezes é mais interessante identificar os níveis adjacentes, o nível 2, os beneficiários indiretos, que seriam, por exemplo, um, por exemplo, uma, uh, uma empresa que fabrica equipamentos que são utilizados em data centers, por exemplo, equipamentos para distribuição de energia ou para refrigeração dos data centers. À medida que se constrói os data centers, esses equipamentos também têm que ser comprados e utilizados, ou até os chamados beneficiários de segunda ordem, por exemplo, empresas de, de produção de energia nos Estados Unidos. À medida que se constrói data centers, cada vez mais há acordos a serem assinados ponto a ponto entre os grandes hyperscalers, como a Meta ou a Microsoft, e empresas de energia para ser fornecida essa energia ao longo do tempo. Por isso, essas empresas também crescem. E o ponto é que estas empresas de nível 2, nível 3, muitas vezes demoram mais tempo a serem identificadas pelos investidores e por isso ainda podem ser compradas muitas vezes a níveis mais interessantes, a preços mais interessantes do que os beneficiários diretos da tendência. E por isso é interessante identificar toda esta cadeia de valor, como eu tenho em baixo, inputs, componentes, sistemas integradores, distribuição e clientes finais, para ver ao longo da cadeia de valor de cada setor, um, em que passo desta cadeia de valor é que podemos identificar empresas que tenham exposição a essa tendência e que possam resultar em boas oportunidades de investimento. E depois, para cada uma delas, temos que pensar qual é a exposição de receitas dessa empresa a este tema. Por exemplo, uma empresa que faça equipamentos elétricos, se calhar vende equipamentos para data centers, mas também vende para muitas outras coisas. Por isso, só numa percentagem das receitas, que se calhar é pequena, é que tem exposição a esse tema. Por isso, também tem que ser levado em consideração para saber a atratividade dessa empresa como é exposta a esse tema. E a mesma coisa daqui a 2 ou 3 anos, será que a empresa tem planos para investir mais nessa área que está exposta a essa tendência de crescimento e por isso essa percentagem de receitas vai ser mais relevante daqui a uns anos? Depois, em termos de margens, será que quem está exposto a este tema está a ganhar mais dinheiro com este novo negócio do que ganhava com os seus negócios anteriores? Este perfil de margem também é relevante, é bastante relevante para ver a atratividade. Em termos de balanço e financiamentos, é um ponto extremamente interessante em relação ao AI, por exemplo. A verdade é que, por exemplo, temos os grandes quatro hyperscalers, Google, Meta, Amazon e Microsoft, este ano vão gastar cerca de 600 bi só este ano em investimento em AI. E porquê é que fazem isso? Porque podem. Porque têm um balanço praticamente sem dívida e têm uma geração de cash flow noutras atividades que lhes permite fazer este investimento hoje no tema AI para eventualmente ser monetizado de forma relevante no futuro. Tem essa capacidade hoje. Por contraposição com outras empresas que podem ver no mercado hoje em dia, uma Oracle, uma CoreWeave, que recorrentemente têm que ir levantar equity ao mercado para financiar os investimentos que serão monetizados no futuro. Eh, Também esta questão importante, expectativas versus realidade. Não se esqueçam que
facto de uma empresa estar exposta a um tema não significa que o management esteja a fazer uma boa avaliação de quanto vai lucrar com esse tema. É importante ver se as expectativas que a empresa tem, estão em linha com aquilo que a realidade nos mostrará. E em função disso, temos estes pilares de pontuação de todas estas empresas, em termos de exposição ao tema, qualidade da empresa, expectativas e avaliação, e triggers também. Que eventos ou divulgações de dados poderão ser apresentados nos próximos meses que concretizarão a tal geração de valor resultante da exposição a este tema. Então, depois de selecionadas as empresas que estão expostas a esta tendência que escolhemos no ponto 1, vamos fazer algum research sobre ela. E mais uma vez temos várias maneiras de fazer isso, desde conversas com o management. Eu penso que tem noção que qualquer empresa cotada tipicamente tem a sua equipa de Investor Relations e por isso um investidor pode pedir uma reunião, pode agendar uma reunião para falar com a equipa de Investor Relations. Tipicamente, investidores profissionais, investidores com uma maior dimensão, têm até eventualmente acesso ao management para poderem trocar impressões diretamente com o CEO, com o CFO da empresa, no sentido de conseguirem uma visão estratégica mais clara sobre o que a empresa quer fazer. Depois há outros momentos, como conferências e eventos setoriais, onde tipicamente aparecem várias empresas cotadas e por isso aí os investidores têm uma forma eficiente de falarem com várias empresas de um determinado setor ao mesmo tempo. Depois as tais conversas com os especialistas que já mencionei e também os channel checks, perguntar a fornecedores, perguntar a clientes dessas empresas o que é que acham desta empresa cotada, obter informações por essa via. Teste de materialidade já falei, também um pouco no slide anterior. Quais são as receitas da empresa que de facto tem exposição a este tema, também ver implicações em imagens. E depois, um ponto importante tenho de salientar é o seguinte: nunca pensem que a gestão de ações é algo meramente quantitativo. Eu sempre fui, olhando para trás, para quando andava na faculdade, sempre fui uma pessoa muito quantitativa e sempre tive a ideia que a minha gestão, quando fosse um gestor de fundos, a minha atividade seria principalmente number crunching, criar modelos financeiros e a partir daí conseguir gerar um número que me refletisse o valuation de uma empresa e assim saberia, comparando com o preço de mercado, se as empresas estariam baratas ou caras. No meu processo de investimento, eu só passo para a parte numérica numa fase muito mais posterior. Toda a minha fase inicial é qualitativa e principalmente estratégica. Tenho que entender, em função da tendência secular que eu identifiquei, como é que a empresa está exposta a esse tema, qual é a estratégia para vencer nesse mercado, qual é a dinâmica competitiva que existe nesse mercado, quem são os concorrentes hoje, quem são os concorrentes futuros, como é que isso vai evoluir, como são os seus produtos, o cliente está satisfeito com os seus produtos, tem a oportunidade de mudar para outros. Toda esta lógica qualitativa é fundamental. E um framework muito famoso e que gestores de ações acabam sempre por usar é o chamado Think Forces de Porter, de Michael Porter, avaliar poder do cliente, poder do fornecedor, os potenciais novos entrantes no mercado, os potenciais substitutos num determinado mercado, o nível de realidade da empresa. Todos esses pontos estratégicos são fundamentais para avaliar a capacidade competitiva da empresa. O ponto seguinte será metodologias de avaliação. Essas empresas que já fizemos algum research qualitativo, como é que as avaliamos? Existem tipicamente dois, como saberão provavelmente, dois tipos de avaliação. Construir modelos como o DCF ou múltiplos. O DCF tem a vantagem de ser extremamente detalhado,
assumir pressupostos explícitos para variáveis fundamentais como receitas, margens ou cash flow. Por outro lado, é extremamente sensível aos pressupostos que são usados e demora muito tempo a fazer e a rever. Enquanto que múltiplos é claramente uma metodologia menos confiável porque é menos sofisticada, mas por outro lado é mais rápida, intuitiva e permite rápidas comparações entre empresas e comparações dentro de uma mesma empresa face ao seu histórico. Por isso, cada gestor acabará por utilizar um pouco mais um ou outro. Eu, em função, lá está, da minha maneira de pensar, do tipo de equipa que tenho e de um portfólio diversificado que tenho, acabo por utilizar mais análises de múltiplos. Cruzando os dois, temos eh, um ponto que eu acho que é fundamental, que é pensar em termos de expectativas implícitas. Isto é, muitas vezes é mais interessante não utilizar um modelo e tentar chegar a um valor, mas sim olhar para o preço de mercado e pensar ao contrário. Que conjunto de pressupostos é que está implícito no preço atual de uma ação? Se calhar o preço atual daquela ação XPTO envolve um crescimento de receitas necessário de 10% para os próximos 2 ou 3 anos, com margens de 25%, estou apenas a arbitrar números, e em função disso eu posso fazer uma lógica de redução ao absurdo e pensar, bom, eu não acredito que este pressuposto se acabe por verificar, por isso o preço se calhar está demasiado sobreestimado. Ou o contrário, eu acho que a empresa vai crescer mais do que o pressuposto que está implícito neste preço, por isso existe aqui upside. Por isso esta lógica de expectativas implícitas é, na minha opinião, muito mais interessante de utilizar no dia a dia e acaba por ser muito o tipo de lógica que é utilizado. Outra lógica relativamente arbitrária, mas que eu acho bastante interessante de utilizar, é utilizar um threshold de free cash flow yield. Penso que free cash flow conhece um conceito, é toda a geração de caixa da empresa depois de realizar investimentos, mas antes de pagar aos seus prestadores de capital, tanto equity como dívida. E free cash flow, neste caso, recorrente, isto é, excluindo qualquer tipo de custos ou receitas extraordinárias. Isto é muito interessante porque nos dá uma ideia de quanto é que a empresa está a gerir a gerar em relação ao valor da empresa e por isso dá-nos alguma ideia de nível de atratividade da empresa enquanto investimento. Finalmente, dizer que é interessante sempre para qualquer, se montarem um DCF ou qualquer outro tipo de modelo financeiro, montar sempre um cenário pessimista, base ou otimista, que vos crie balizas à volta do valor que acabam por encontrar para a empresa. Depois definirmos, de identificarmos uma empresa, por exemplo, que queremos adicionar à carteira, coloca-se a questão como é que eu faço a alocação desse capital ao portfólio. Em primeiro lugar, acho que é interessante sempre fazer um chamado checklist pré-negociação, isto é, ver se a minha tese de facto faz sentido, no cenário base, qual é o potencial de valorização e por isso qual seria o meu price target, se as coisas não correrem bem, qual seria o meu downside, para assim eu identificar níveis, caso sejam atingidos, eu deveria reavaliar a posição, triggers para o preço chegar ao meu price target, todos os pontos estão aqui. E depois criar blocos de posições em função da convicção e o horizonte de investimento de cada um. Podemos pensar que um portfólio é mais constituído para o longo prazo pelos chamados core compounders, por isso, empresas em que temos uma convicção bastante forte, queremos ter um peso grande na carteira e queremos manter em carteira durante vários anos.
depois aos chamados catalyst driven, um, que muitas vezes estão mais dependentes de eventos específicos que impulsionam a reavaliação, e depois chamados optionality bets, que são holdings mais curtas, com resultado mais binário, digamos, posições de trading, tipicamente terão um peso no portfólio menor. E em função disso, eu vou montando a minha carteira. E depois, cada vez que adiciono uma ação à carteira, também tenho que ver como é que ela se enquadra em termos de fatores de risco que eu já tenho na minha carteira. Isto é, se eu já tenho 5 empresas que beneficiam com a subida do petróleo, se eu adicionasse uma sexta, será que ela que acrescentaria valor ao meu portfólio, ou estou apenas a somar a uma exposição que eu já tenho em grande concentração? Por isso e assim podemos falar de vários fatores, como crescimento, a exposição ao crescimento se tenho muitas ações de crescimento ou tenho mais ações mais value, o impacto de subidas ou quedas de taxas de juros no meu portfólio, enviesamento para qualidade, se tenho muitas empresas de qualidade e se calhar por causa disso com múltiplos mais elevados, se tenho empresas mais cíclicas ou menos, sensibilidade a commodities, lá está, como o petróleo ou como metais industriais, exposição cambial, tudo isso eu tenho que levar em consideração no sentido de definir qual é se de facto vou acrescentar a empresa à carteira e com que peso. E depois dimensionar também uh, em função ou executar em função uh, da convicção que tenho. Se devo fazer pouco a pouco, se eu comprar Apple, não vou impactar o mercado. Se comprar uma small cap, vou impactar, se calhar, se comprar uma posição grande. Por isso faço uma entrada faseada. Tracking error é importante. Se eu compro Nvidia hoje, o meu índice de referência, o meu benchmark, provavelmente tem Nvidia. Por isso, o meu tracking error em relação ao índice pouco vai mudar. Mas se comprasse uma ação que tem um peso irrisório no índice, eu estou a aumentar muito o meu tracking error. O tracking error, como sabem, é a diferença de performance entre a performance do meu portfólio e a performance do índice. E mais uma vez, behavioral biases, sempre levarem em consideração isto quando estiverem a construir a vossa carteira, no sentido de não incorrerem nestes erros comportamentais típicos. Depois já termos a carteira constituída, convém regularmente fazermos a monitorização da carteira, a monitorização de cada uma das posições, principalmente monitorizar os KPIs, portanto, dados importantes relativos a cada uma das empresas e do mercado em que se insere. Tem aí uma listagem do lado esquerdo. E depois estar sempre atento quando as empresas comunicam dados importantes, nomeadamente em épocas de resultados. E aí, mais uma vez, quando apresentam resultados, não é interessante só ver o bottom line, se foi mais 1 cêntimo por ação ou menos 1 cêntimo por ação, mas também perceber a lógica por trás do beat ou do miss, saber se a empresa mudou as suas perspectivas em relação aos próximos períodos, nomeadamente ao ano como um todo, como é que as margens estão a evoluir. Não se esqueçam que as margens são importantes não só pela sua importância numérica na geração de resultados, mas também porque são uma evidência de como a posição competitiva da empresa se está a alterar. E finalmente a qualidade do cash flow. Não se esqueçam que avaliar resultados não é suficiente. Temos que ir sempre até à linha do cash flow. Avaliar working capital, CAPEX em particular, ou até despesas de reestruturação e despesas com stock options. Não se esqueçam, em última análise, o importante para uma empresa é gerar free cash flow. Finalmente, processo de saída. Como é que eu decido sair de uma posição? Há três razões básicas para isso acontecer. Uma é a tese foi quebrada, isto é, a ideia estratégica que eu tinha em relação à empresa, afinal não se está a concretizar, não se está a materializar. Há algumas razões pelas quais eu deixei de acreditar na minha tese de investimento.
O segundo ponto é quando a tese verificou-se, mas até de forma mais notória do que eu pensava, e a avaliação da ação já supera todos os fundamentais que eu encontrei para ela, e por isso já não se justifica de ter a ação. Subiu demasiado, está demasiado cara em relação aos meus modelos de avaliação. E um terceiro ponto seria quando, ok, ainda gosto da oportunidade, mas tenho melhores alocações de capital noutras ideias de investimento e por isso prefiro rodar o capital para essas outras empresas. E por isso temos aqui todo o framework eh, que falamos, identificar tendências seculares, fazer screening do universo, procurando empresas que estejam expostas a essa tendência secular. Terceiro ponto, fazer research sobre essas empresas para validar os candidatos a entrarem na carteira. Ponto 4, fazer o valuation dessas empresas. Ponto 5, construir a posição, fazer o trading incluir na carteira. Ponto 6, sempre monitorizar a carteira. E ponto 7, eventualmente sair das posições. E aqui eu tenho, antes de terminar, então, uma pequena aplicação de alguns destes passos do processo ao tema de inteligência artificial. Em primeiro lugar, deixem-me dizer algo que já disse no início. Neste momento, a utilização de ferramentas de inteligência artificial tornou-se fundamental no meu processo de investimento. Por isso, para quem aqui na audiência esteja a trabalhar na área, é algo que eu recomendo vivamente. Investigar as ferramentas que existem neste momento no mercado. Eu dou aqui um exemplo. Neste momento, nós trabalhamos com um software, que é um software especializado principalmente para gestão de carteiras, é um software pago, que só se obtém por subscrição. Este software basicamente utiliza vários LLMs para geração de documentos, com base em muita informação que eles têm disponível do lado deles, nomeadamente research de diversos brokers, transcripts dos tais expert calls, publicações de empresas e toda a internet está disponível para eles. E o que eu tenho a seguir é um prompt que eu criei neste software, em que na prática eu vou-lhe pedir criar um prompt genérico para um determinado tema de investimento, lá está, para uma tendência secular. Faz-me um texto que me explique os pontos principais relativos a essa tendência secular. Enfim, isso está descrito de forma bastante detalhada no prompt. E lá está, esse prompt é genérico. Depois, quando eu o introduzo, ele pede-me um theme, um tema para eu escolher. Eu, neste caso, pedi Deployment of AI Computing Capacity. Portanto, o tema é este movimento de construção computacional para a inteligência artificial. Eu não tenho aqui todo o documento, mas posso dizer que essa é a primeira página de um documento de 15 páginas extremamente detalhado que o sistema me devolveu. E ele faz isto para tendências, faz isto para empresas, faz isto para múltiplos prompts que podemos pensar. E a verdade é que é uma ferramenta que me tem poupado horas e horas e horas de trabalho todas as semanas. Quando eu recebo um documento destes, posso lê-lo, obviamente, mas para uma primeira avaliação do documento, costumo fazer algo também com a inteligência artificial, que é lançá-lo imediatamente no Notebook LM. Talvez conhecerão, é a ferramenta gráfica do Google Gemini. E peço para ele me gerar, em função desse documento, um ficheiro PPT. E o que eu tenho a seguir para vos elucidar um pouco como as coisas funcionam, é exatamente o documento que foi gerado com aquele documento Word, gerado naquela ferramenta, quando foi lançado para o Notebook LM. Então temos aqui um documento de uns 10 slides, 12 slides, uh, que apresenta vários pontos importantes relacionados com a construção de capacidade computacional.
Por exemplo, aqui dá-me esse tal dado que eu falei há pouco, dos 600 bilhões, mais de 600 bilhões, que se estima que os cinco maiores hyperscalers gastem em 2026 com infraestrutura AI. O valor vai ser investido nos próximos 5 anos e outros dados. Aqui a diferença entre eh, um data center tradicional e um data center que é construído de propósito para a inteligência artificial, com alguns dados sobre a utilização de energia. Aqui, necessidades em computação, memória e outros pontos relacionados com treino ou inferência de LLMs. Aqui, modelos de Agentic AI. Aqui, necessidades de construção de produção de energia, capacidade de produção de energia nos Estados Unidos. Reparem que é estimado que a, a grid nos Estados Unidos tem a crescer de 50 GB para 300 GB em 2035. Este é um crescimento brutal e, mais uma vez, evidencia como as empresas que estão expostas a este tema terão um potencial de crescimento fantástico e é bom termos algumas dessas empresas no nosso portfólio. Também o tema da água em baixo, o tema de eh, supply chain para a tal infraestrutura elétrica, nomeadamente com transformadores e outros equipamentos elétricos, a questão regulatória. Depois aqui alguns outros passos para construir data centers e por isso, mais uma vez, uma maneira de encontrarmos empresas expostas a esses temas. E aqui, mais uma vez, uma imagem relativa ao value chain de inteligência artificial. Nos próximos slides, cada um destes blocos, cada uma destas layers é levado ao detalhe com a apresentação de algumas empresas expostas. Lá está, o ponto aqui é que rapidamente, em meia hora, com uma ferramenta AI, eu extraí aquele documento Word e lancei-o no Notebook LM e tenho esta apresentação fantástica gerada no Notebook LM que rapidamente me dá uma visão inicial, global sobre o tema. E por isso tira-me muitas horas de trabalho. E por isso é um incentivo a trabalharem na área, começarem a utilizar mais ferramentas de inteligência artificial, de facto, torna-se o trabalho muito eficiente. E finalmente, alguns slides finais em relação, lá está, a aplicação ao tema de inteligência artificial. Em termos de cadeia causal, nós já vimos, reparem, há um ano as pessoas ainda se questionavam muito se a inteligência artificial ia de facto crescer tanto como se falava na altura. Mas neste caso, hoje em dia, acho que já todos temos consciência que é uma tendência inexorável. Por isso já passamos da experimentação para a implementação. Temos os hyperscalers a construir fábricas de inteligência artificial, como já falamos várias vezes. Temos este efeito composto da capacidade dos modelos, que é muito interessante, porque cada modelo se torna mais eficiente, também porque o custo por token baixa e por isso, ao tornar-se mais eficiente, leva mais gente a usá-los, o que aumenta a procura e aumenta o investimento em novos modelos que possam satisfazer essa nova procura. Enfim, temos aqui um ciclo virtuoso. Temos um lock-in do ecossistema, isto é, quem já está presente neste sistema, por exemplo, este CUDA, provavelmente não conhecem, que está mencionado aí no ponto 4, é um software proprietário da NVIDIA. A NVIDIA não faz só os chips, também faz o software, faz servidores, por isso tem um ecossistema integrado eh, que faz com que os custos de não trabalhar com a NVIDIA sejam bastante significativos. E por isso a empresa tem um poder de mercado extremamente significativo nos dias de hoje. Finalmente, a armadilha do ciclo. Temos sempre de ser céticos e pensar o que é que pode acontecer de negativo que leve o otimismo sobre o tema AI a não se materializar de forma tão evidente. Um é o tal pico de escassez, no sentido em que todas estas empresas
expostos a este tema, neste momento estão a usufruir de margens operacionais extremamente elevadas. Será que no futuro, à medida que toda a capacidade produtiva no sistema se adapte, continuará a haver esse tipo de escassez e as margens se manterão? É um ponto de interrogação. Risco de gestão. Estamos a falar de 600 bi de investimento só dessas 5 empresas num ano. Será que não vai haver um momento em que esse nível de investimento vai desacelerar? Transição da arquitetura. Como vimos há bocadinho em relação à NVIDIA com o CUDA, existe de facto aqui switching costs, existe uma arquitetura que é dominante, mas, por exemplo, no caso dos chips, também começam a aparecer cada vez mais concorrentes especializados, feitos pela Google, pela Broadcom, pela Marvell, por outros players que servem de concorrentes e por isso é necessário avaliar sempre a evolução competitiva. Energia como um novo bottleneck, em medida que vai haver rede elétrica para todo este investimento ao longo dos próximos anos. KPIs que importam avaliar, todos esses é algo que temos que avaliar todos os trimestres. Lá está, hoje temos a apresentação de resultados ao fim do dia de Microsoft, Amazon, Meta e Google. Todas essas quatro apresentam resultados hoje e uma das perguntas que os analistas imediatamente vão fazer é previsões de gastos com CAPEX ao longo do ano. São dados que continuam a evoluir. A visão em relação a esses dados isso é extremamente importante para as teses de investimento das empresas envolvidas. É informação que vai evoluindo, por isso são KPIs que temos sempre que acompanhar. Lá está, em baixo à direita temos potenciais triggers de saída se algumas coisas, se alguns destes pontos não acabarem por se verificar. Alguma pausa no CAPEX, alguma compressão de margens, outros dos temas que falamos há pouco. E finalmente é o último slide. Um, alguns mantras, algumas frases importantes que são aplicáveis ao tema da AI, mas ao processo de investimento em geral. Esqueçam que o bottleneck é quem captura os retornos extraordinários. Não tenham dúvidas que neste momento a Nvidia está a ganhar mais dinheiro do que a OpenAI, porque a Nvidia é que é o bottleneck. Estou a dar um exemplo. Há muitas outras empresas que estão a ganhar dinheiro extraordinário sendo o bottleneck na cadeia de valor. Temos que apanhar sempre essas empresas. Por outro lado, o preço da escassez é temporário. Muitas vezes a falta de produto leva a sobre-investimento e a certa altura temos eh, demasiado produto no mercado e as margens baixas. As margens baixam, é necessário avaliar em que momento de ciclo estamos. Total Addressable Market é diferente pelo lucro capturável, um bocadinho como o primeiro ponto, temos que encontrar o ponto do value chain em que de facto está a criar mais dinheiro, mais lucro. Ponto 4, o ciclo vive dentro da tendência secular, no sentido em que, mesmo numa tendência de crescimento inexorável, há momentos de maior crescimento e menor crescimento. Temos que identificar esses no sentido de fazermos bom timing de investimento. Ponto 5, o research é onde reside a vantagem. Não basta ler o jornal e tentar investir naquilo que diz em notícias básicas, é preciso fazer uma investigação extremamente apurada do tema. E ponto 6, é o último ponto e sempre importante, o ceticismo protege do attachment à narrativa, no sentido em que, por mais que tenhamos convicção numa tese, é importante todos os dias questionarmos e pensarmos naqueles pontos que podemos não estar a levar em consideração e que poderiam fazer com que a tese não funcionasse, porque é sempre fundamental ter essa atitude de nos questionarmos a nós próprios. E cheguei ao fim da minha apresentação, por isso, enfim, deixo-vos agora espaço para fazerem quaisquer perguntas que tenham. Pedro, espetacular, foi de facto incrível. Foi uma verdadeira aula e está aqui um conjunto de slides para estudar mais tarde, que é de facto muita informação e muito interessante. Mostra não só o processo de investimento, mas também a tua filosofia de investimento. É espetacular mesmo. Obrigado por isto. Tu estão aqui a perguntar se vai ser gravado. Sim, está a ser gravado. Nós vamos partilhar. Não sei se vamos partilhar já imediatamente. O que nós costumamos fazer com os workshops
é partilhar, juntar uns 4 ou 5 e partilhamos. Provavelmente aqui um mês vamos partilhar esta gravação. Também vamos partilhar em duas formas. Uma é através do nossa página de LinkedIn, Comunidade CFA de Língua Portuguesa, e também no grupo de WhatsApp do Comunidade CFA de Língua Portuguesa de Angola. Portanto, podem ter acesso aqui. Entretanto, estão aqui umas questões, eu vou ler. Pedro, Dr. Pedro, no contexto da Constituição e gestão de portfólio de ações, qual é o papel do compliance na mitigação de risco e na conformidade regulatória e qual é a relevância do benchmark como ferramenta de apoio à gestão desses portfólios? Ok, em relação à compliance, eu brinco sempre aqui internamente no nosso banco, quando é apresentado um plano anual de crescimento do banco, sempre o departamento que está a crescer mais é o departamento de compliance. O, de facto, compliance ao longo dos anos tornou-se um ponto fundamental na gestão de carteiras e por boas razões. Ou melhor, começou por ser más razões, porque obviamente tivemos alguns exemplos de más práticas a nível de mercados internacionais no passado distante e no passado recente também. Portanto, o regulador tem vindo a preocupar-se em assegurar que o investidor é protegido e esse sim é o ponto positivo. O investidor tem que sempre ser protegido e os reguladores, na generalidade das geografias, têm feito esse movimento. E por isso, tanto a nível de criação de produtos, como a nível de tarefas do dia a dia, como a nível de comunicação para os investidores, em qualquer parte do processo da atividade de um gestor de um fundo, existe um conjunto de normativos que têm que ser seguidos. Um, a nível, isto é a nível regulatório, isto é a nível do banco o banco onde trabalho que, que incorpora esses normativos também essa regulação nos seus normativos e a nível até de instituições como o CFA Society que tem o seu próprio código de ética, sendo que os seus membros se comprometem a seguir esse código de ética. Eu sou o CFA e por isso todos os anos assino o meu documento a materializar o facto de continuar a seguir esse código de ética. Todos eles são fundamentais para que, em última análise, o investidor seja protegido. A gestão de ações continua a ser uma atividade em que eu não diria que existe 100% de proteção ao investidor, mas na generalidade de atividades podemos pensar da vida do dia a dia, é sem dúvida uma das mais reguladas e uma das mais protegidas. Por isso é fundamental. E por isso penso que o investidor tem a capacidade de ter acesso a informação muito detalhada sobre os produtos em que pode investir, no sentido de ser protegido. Em termos de relevância do benchmark, é muito importante para a avaliação relativa do gestor. Mais uma vez, é importante ver qual foi a performance do produto em termos absolutos, mas também qual foi a performance do produto em termos relativos, face ao seu benchmark. Caso contrário, não existe razão para o investidor, se essa performance relativa for fraca, não existe razão para o investidor eh, continuar a investir nesse produto quando pode ter acesso ao benchmark utilizando um ETF ou qualquer produto neste momento fácil de encontrar no mercado. Por isso é extremamente relevante e é algo que o investidor terá sempre que avaliar, performance absoluta e performance relativa quanto ao benchmark. Obrigado, Pedro. Tenta aqui outra questão. Eu há bocado não mencionei, mas a pergunta anterior foi colocada pelo Paulo Teixeira e agora a próxima pergunta foi colocada pelo Gilson Jacob. Dr. Pedro, no contexto da gestão de portfólio, como evitar a armadilha de valor, value trap, ao reequilibrar posições?
Quando uma empresa saudável transita para um cenário de receitas em declínio, qual é o sinal crítico que o senhor utiliza para decidir a saída imediata, protegendo a integridade do portfólio do investidor? Uhum. É uma pergunta importante e eu diria que nenhum gestor é completamente imune a isto. Qualquer gestor na sua vida profissional vai sempre encontrar casos, empresas em que nunca pensou que seriam value traps, mas acabam por ser. Há um caso extremamente relevante nos últimos meses, são as empresas de software, que neste momento muitas delas são vistas como empresas extremamente expostas ao risco de concorrência por parte de produtos emergentes de inteligência artificial. E acho que é um bom exemplo, porque é um caso em que não há um sinal evidente que isso aconteça. Não há um momento em que se detecta um dado em particular em que a empresa, na opinião de um gestor, passa a ser um value trap, e sim é um conjunto de sinais que tem que ser compreendido. Um, e por isso, quando surgiu a questão destas empresas, eu vou usar o tema de software como exemplo, quando surgiu este tema nos últimos meses, claramente aquilo que eu fui fazer foi ver várias empresas de software, estudar os modelos de negócio e pensar quais eram as capacidades das empresas de enfrentar esta ameaça. E de facto, acho que há casos bastante diferentes. Eu não gostaria de dizer nomes, mas existe, por exemplo, um caso muito falado de uma empresa que é dominante em termos de produtos para design, software design, e em que continuam a surgir produtos concorrentes e eu não tenho como ver como a empresa pode concorrer de forma estrutural ao surgimento desses produtos. Enquanto que, por exemplo, existe outra empresa que eu conheço bem, uma empresa americana, que entre tem várias atividades, mas uma delas é um software proprietário, com informação proprietária, que é utilizado pela indústria farmacêutica para ver a performance dos seus produtos e depois também para analisar os resultados dos seus trials farmacêuticos. Isto é informação proprietária. Isto é informação que esta empresa de software detém e por isso qualquer concorrente de inteligência artificial nunca poderá replicar esta informação e por isso produzir um produto concorrente. Isto para dizer o quê? É casuístico, em qualquer caso é necessário fazer uma avaliação bastante rigorosa do mercado em causa, das empresas que estão a participar e das razões que estão a levar à desaceleração ou até ao declínio das receitas. Eu não consigo dizer um sinal específico, mas sim só posso dizer que é sempre um conjunto de sinais. Muito obrigado, Pedro. Estava aqui a responder. Acabei de partilhar o link para o grupo do WhatsApp, a comunidade CFA de língua portuguesa. O grupo tem mais de 200 membros, portanto, venham participar, venham a adicionar aqui ao clube. E já agora aproveito para fazer uma menção. Angola tem muito poucos CFAs. Aliás, tanto quanto nós sabemos, só existe um CFA angolano. Depois há mais dois ou três estrangeiros que moram em Angola. Um é um luso-moçambicano, um é um português que mora em Portugal e Angola, é casado com uma angolana, mas ele mora em Portugal e Angola, e há um holandês também. São os casos que nós conhecemos. Então só há um CFA angolano, que é até CEO de um banco, do meu banco estatal angolano, vocês saberão qual é, não vale a pena estar a mencionar. Portanto, eu faço aqui um apelo, um desafio a todos para tentarem fazer o CFA. E por comparação, comparo com Moçambique. Moçambique já vai com oito CFAs. Apesar de ter foi aqui espicaçar aqui um bocadinho com o país irmão, apesar deles terem um mercado financeiro menos desenvolvido, ou seja, Angola tem um mercado financeiro mais desenvolvido e tem menos CFAs. Pronto, o grupo do Eh, WhatsApp diz.
Não, só ia dizer, pensava que íamos passar outra vez para as perguntas. Eu estou a seguir as perguntas, por isso posso. Mas continua, Miguel. Eu depois Ah, ok, é posso. isso. Só mesmo para terminar, o grupo do WhatsApp, nós acabamos para já é aberto a toda a gente para partilhar informação sobre o mercado financeiro, vagas, etc. E além disso, também de vez em quando vamos colocando lá umas perguntas de CFA, vamos partilhando estes nossos eventos do CFA, informações variadas sobre o CFA, portanto, estão convidados a participar. Pedro, podes. Sim, sim, sim. Estava aqui a ver a pergunta do João Pinga em relação à capacidade de se eliminar totalmente o risco diversificado de um portfólio de ações. Eu diria que quando estamos a falar de um portfólio de 30 ou 40 ações, tipicamente já tem um nível de diversificação bastante significativo, mas eu apontaria para o facto de alguns índices de referência muitas vezes já terem uma concentração forte de determinadas características que fazem com que, ao escolher essas 30 ou 40 ações, tenha que levar isso em consideração. Eu dou o exemplo atual dos Estados Unidos. Neste momento, o setor tecnológico já representa cerca de 40% do S&P 500, que é tipicamente o benchmark. O que significa que se eu escolher nessas 30 ou 40 ações, se escolher umas, digamos, 8 ou 10 ou 12 ou 15 do setor tecnológico, se calhar já ficarei com e sendo empresas grandes, portanto, empresas que estão bem representadas no índice, uma Nvidia, uma Broadcom e por aí fora, já terei uma boa representação do índice. Mas se só tiver, digamos, 40 ações de setores completamente diferentes, já não terei uma boa representação do índice. Por isso eu diria com 30 ou 40 ações relativamente bem diversificadas por setor e com pesos de setores relativamente similares ao do índice, já terei uma eliminação do risco diversificável bastante grande, mas não total. Por isso é sempre levar em consideração esses pontos. Depois, pergunta de Lopo Santos. Softwares de análise dos portfólios com supostos IAs estão disponíveis em fonte aberta. Aquele que eu mencionei chama-se, passa publicidade, chama-se AlphaSense e, não, e é por subscrição, por isso é pago. Tem que ser subscrito. Ainda não encontrei nenhum, com toda a franqueza, que seja grátis e que consiga e que tenha o mesmo potencial dos outros, infelizmente. Sendo que depois as ferramentas LLMs, o Claude, o Gemini, o ChatGPT, obviamente têm preços muito mais baixos, também não são de graça, ou pelo menos as versões mais potentes não são de graça, mas já ajudam com certeza no trabalho. Ah, e tenho depois uma pergunta da Letícia Melo. Tem que perguntar, o mercado português já penaliza o valor imobiliário de empresas tecnológicas que negligenciam. Um, o mercado português é extremamente estreito. Tem muito poucas empresas cotadas, por isso não é muito representativo. Um, mas se eu falasse em termos de Europa, claramente houve um esforço nos últimos anos, que as empresas mostrassem o seu esforço de cumprir com os preceitos de sustentabilidade. Isso é evidente. Eu acho que o maior problema é harmonizar aquilo que são os objetivos do regulador ao impor esta lógica de sustentabilidade, os objetivos legítimos, com aquilo que a empresa faz, ou que as empresas fazem para cumprir com esses objetivos. Isto é, sabemos que muitas vezes é difícil estabelecer métricas que de facto representem aquilo que temos como objetivos de sustentabilidade. Por isso, o meu receio é sempre com empresas que apresentam boas métricas de ESG, mas continuam a tomar algumas medidas ou algumas atividades que conceptualmente não deviam ser classificadas dessa maneira. Mas sim, na Europa claramente existe uma mentalidade muito pró-ESG ou pró-sustentabilidade
que eu acho que é salutar e esperemos que continue. Depois, Gilson Jacob, considerando a curva de adoção de novas metodologias de gestão, como deve um escritório de estratégia estruturar o seu próprio portfólio de serviços? Devemos focar-nos em soluções que atacam custos imediatos ou em consultoria de longo prazo focada em tendências seculares? Eu acho um excelente ponto. Lá está, eu sendo uma pessoa um, mais focada em top-down, eu sem dúvida que vou privilegiar o foco em tendências seculares, porque a partir daí surge toda a estruturação do portfólio que para mim faz sentido. Eu acho que por exemplo, custos imediatos como o Unit Economics são mais um, um efeito, um outcome das tendências seculares. Por isso, eu passaria sempre uma lógica conceptual por começar por tendências seculares, sim. Hum. A Silveira Nunda pergunta: será a avaliação qualitativa mais relevante que quantitativa ou devemos ponderar 50-50? Eu não vou, não consigo dizer o número, mas o meu ponto é mais não ser mais importante ou menos importante, é mais de processo. Fazer uma triagem primeiro qualitativa e só depois partir para a quantitativa. Para mim, se uma empresa não cumpre com os meus objetivos em termos de avaliação qualitativa, nem vale a pena passar para a quantitativa. É mais em termos de lógica de processo do que propriamente. Porque lá está, se eu encontrar uma empresa qualitativamente faça todo sentido, mas a seguir descubro que tem um PI, um Price Earnings Ratio de 500, eh, a avaliação qualitativa deixou de interessar e eu vou decidir não investir a 100% pela análise quantitativa. Por isso, as duas são importantes, podem ter pesos importantes, pesos diferentes na análise final. Eu diria que a diferença é mais em termos de processo, começar pela qualitativa e depois passar para a quantitativa, só se os critérios qualitativos estiverem cumpridos. Um, Euclides Kikane pergunta-me em relação ao mercado angolano. Francamente, não sei. Eu tenho. Eu aí posso ajudar um pouco. Há um tema no mercado angolano que é. Já são, há dois temas, aliás. Um é que a Bolsa tem vindo a crescer imenso, está com um dinamismo do ponto de vista de crescimento muito interessante, mas continua com muito poucos títulos listados, não é? Ou seja, atingir, acho que neste momento são quatro ou cinco, acho que são quatro, talvez cinco, não tenho certeza. Mas, ou seja, Não isso tem. não é suficiente. Isso não é suficiente para uma diversificação, assim, para uma diversificação. Pois há outro tema interessante, relevante, não é? Que não é possível Pinta, através pinta o coração. de. Pinta. Alguém quer estar a falar? Não, acho Agora que pinta, Tom. Pinta. tentar no mute. Não sei se eu consigo colocar a pessoa no mute, agora isto está. Como é que é a pessoa? Manuel Leão. Desinteressa essa mexendo, acho que você não usa cor. Manuel, pode pôr no mute, por favor? Eu não estou a conseguir encontrar a pessoa. Manuel. É o Manuel Bom, não estou a Leão. conseguir. Manuel Manuel, Leão, já vamos encontrei, colocar mute, já no consegui. mudo. Não? Já está. Agora Já tá. sim. Então, que eu estou com o chat aberto, mas outro tema aqui é não é possível, através das corretoras nacionais, investir em títulos no estrangeiro. Ou seja, isso tem muito associado ao tema do controle de capitais, não é? Ou seja, um angolano que consiga abrir uma conta no estrangeiro, nomeadamente em Portugal, por exemplo, com o Carregosa, por exemplo, para fazer publicidade que é o Carregosa, consegue a partir daí já investir, mas é preciso arrasar esse passo. Não sei até que ponto é que depois também as corretoras portuguesas permitem alguém que não tenha residência em Portugal abrir conta. Eu diria que à partida que sim, mas já falo um bocadinho sem saber. Ou seja,
Uma pessoa que só tem uma conta em Angola não consegue fazer uma diversificação significativa da sua carteira. Tem que... Isso é um tema que eu acho que o Angola deve olhar para o futuro, né? Como é que vai conseguir abrir o leque de investimentos através das corretoras nacionais. Mas eu acho que, tanto quanto tenho vindo a entender, esse tema está associado à dificuldade de circulação de capitais, não é? É difícil tirar capitais e pronto. Se há mais alguma questão, há mais uma do Gilson, não sei se Sim, Pedro sim, tens sim, tempo sim, sim. ainda. Sim, sim, claro. Considerando que a magnitude da surpresa dos resultados é o que move o mercado, como estruturar um portfólio seja antifrágil o suficiente para sofrer surpresas negativas em setores que teoricamente seriam slow compounders seguros? Lá está, slow compounder, por definição, para mim, são empresas que têm menor probabilidade de surpresas negativas significativas. De qualquer maneira, na minha resposta, eu levarei para um tema que é o tema da qualidade. Eu tipicamente gosto nos portfólios ter uma quantidade relativamente grande de empresas de qualidade, sendo que aqui eu definiria empresas de qualidade exatamente como empresas que historicamente demonstraram a sua capacidade de, de ter menos frequência de surpresas negativas significativas quando apresentam resultados. E exatamente para isto, exatamente para evitar que haja drawdowns significativos no meu fundo pela ocorrência deste tipo de surpresas. Obviamente que não vou dizer que o meu portfólio fica imune a isto. Um, se forem ver, dando um exemplo, a Nestlé deve ser enfim, talvez o exemplo mais óbvio de um slow compounder é uma empresa que teve alguns percalços nos últimos 3 anos em termos de apresentação de resultados, mas se juntarmos um conjunto de empresas com esse tipo de histórico, um, diversificarmos diversificarmos o portfólio com várias destas empresas que ainda por cima pertençam a diferentes setores, por isso expostas a diferentes fatores de risco em cada momento de mercado. Um, eu acho que é a maneira certa de fazer isso. Portanto, voltando atrás, um portfólio relativamente diversificado, com várias empresas de qualidade, por isso com um histórico de poucas surpresas negativas significativas na apresentação de resultados, isso seria a minha maneira, a minha sugestão para a constituição desse tipo de portfólio. E, e eu só salientaria que a qualidade não significa, não está presente apenas nos slow compounders. Há empresas do tal segmento da growth at a reasonable price, por exemplo, que são empresas que por isso estão a crescer a um ritmo um pouco mais significativo e que mesmo assim têm esse histórico bastante positivo de apresentação de resultados consistente. E eu aí salientaria sempre como um exemplo óbvio algumas das grandes empresas tecnológicas americanas. Têm já um histórico extremamente relevante, extremamente longo, de apresentação consistente de crescimento de resultados significativo. Por isso, não só slow compounders, mas também empresas growth at a reasonable price. Por isso, construir um portfólio diversificado com empresas destes dois segmentos. Espetáculo, Pedro. Foi de facto uma verdadeira aula impressionante. Como eu disse, não só aprendemos sobre gestão de portfólios de ações, como também ficámos a conhecer a tua filosofia de investimento, que é algo espetacular. Eu acho que podias escrever um livro, não disse que não gostas de ler livros de investimentos, eu acho que tu podias escrever um livro de investimentos. É de facto muita informação e muito interessante. Muito Pedro, obrigado. muito. E deixa-me só dar uma palavra também.
agradecer imenso o convite da CFA Society e principalmente agradecer mais uma vez a participação de todos os participantes, agradecer imenso também as perguntas que me foram colocadas, todas elas muito válidas e um abraço para Angola, espero um dia visitar-vos, é um país que eu não conheço, espero um dia visitar-vos. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Adeus a toda a gente. Cumprimentos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa Até já, noite, obrigado. Pragueta. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Valeu muito. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.